Uma boa noite a todos presentes, encarnados e também desencarnados. Nós saudamos a equipe espiritual, tanto aqueles que vêm para receber, quanto aqueles que vêm para colaborar, né, nessa tarefa bendita de amor. Que nós possamos, então, estarmos unidos no mesmo objetivo, conectados com a equipe espiritual, sentindo as energias que esse ambiente oferece para todos nós, né? Energias essas que vão nos tranquilizando, vai mudando o nosso padrão vibratório, nós vamos entrando na sintonia de tal forma que nós não somos mais os mesmos, né? Parece que fica diferente, né? A nossa sensibilidade, nossos pensamentos, nossas emoções. E hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que diz respeito ao que o mês está mostrando para nós, né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, né? Que está lá no item 21, Sansão, em 1863, traz uma mensagem a respeito de perda de entes queridos e mortes prematuras. Eu digo, puxa, seria interessante, embora já passou. As pessoas passam, chega dia 2, lembra e depois esquece de tudo. Cadê a lembrança dos nossos? Então tem que ser todos os dias, né? E é pelo pensamento. Aí eu pensei assim, digo, não, acho que vou levar algum comentário, esse tema é bastante importante, né, para a nossa época. Aí eu fiquei pensando, perda. Bom, eu vou ver primeiro o conceito de perda. O que é perda? É algo que não veremos mais, que sumiu, né, que saiu das nossas mãos, que foi destruído. Mas na visão espírita não existe perda de entes queridos. Nós não perdemos ninguém, porque não nos pertence, né, as pessoas. Nós despedimos momentaneamente daqueles que estão na caminhada conosco. A perda, ela é física, moral ou espiritual, mas física é normal. Bom, você perdeu o quê? A presença daquele ser, mas em pensamento ele está ligado, está com você, não é? Quando nós temos um parente, seja quem for, da nossa relação no dia a dia, que vai viajar, vai para outro país, nós sabemos onde eles estão. A saudade é diferente da saudade daquele que volta para casa, não é? Que vai ao mundo espiritual, porque nós sabemos. Tantas vezes nós já fomos, já voltamos, fomos e voltamos, mas nós não lembramos, né? Deus permite o esquecimento para nós recomeçarmos, então nós paramos na última. Isso é normal, é natural do ser humano. Mas nós ficamos naquele impasse, poxa, que aguarda do lado de lá, né? E até muitos espíritas mesmo, têm medo, por causa que aumenta a responsabilidade, a consciência bate, né? E fica naquele, puxa vida, é como ele estava falando, nós não aproveitamos a reencarnação, né, os momentos. E às vezes, quando chegamos do lado de lá, puxa, fica só naquilo, e eita, mas se eu tivesse, sabe? O tempo é um fator muito importante que nós desperdiçamos muito aqui. Bom, tudo bem. Agora, quando se fala em mortes prematuras, já passou pela cabeça de vocês? Eu sei que da minha, antes de eu conhecer a doutrina espírita, passou muitas vezes. E logo que eu entrei em contato com ela, me passava também. Quando acontecia a morte ou desencarne de um jovem, pensava, poxa, Deus deveria levar, Deus, na sua infinita bondade, que sabe de tudo, deveria levar um velho. Porque o jovem, ele tem um futuro pela frente, não é assim? Muitos pensam ainda assim. O velho já viveu bastante, não é assim? E o jovem não. Ele está aí para aproveitar a oportunidade, veja só o que nós fazemos. E o velho vai dar trabalho para os que ficam. Ainda cai na tolice de dizer assim, Deus levou um homem de bem e deixou um mal. E nesse mesmo capítulo, porque o 20 fala da felicidade não é deste mundo. O 21, Sansão está falando de perda de entes queridos e morte prematura. No 22,
está falando, se fosse um homem de bem, teria morrido. E não é verdade. Ora, será que nós temos condições de avaliar e julgar os desígnios de Deus? Não temos. Nós tomamos os pés pelas mãos e achamos que é a injustiça de Deus está levando aquele jovem. Mas cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua oportunidade de estar aqui. Quando se trata de morte ou desencarne, como o Espiritismo nos mostra, ninguém quer saber do assunto, bate 3 vezes na mesa, né? Muda de assunto. A única doutrina que fala espontaneamente e sempre está mostrando a realidade assim, com lógica e eficiência, é a doutrina dos Espíritos. Já está dizendo, dos Espíritos. Agora fica uma referência aí para todos nós, sei que a maioria são estudiosos já da doutrina espírita, né? O céu e o inferno. O céu e o inferno, na segunda parte, fala de espíritos felizes, também dos não felizes. Mas vamos lá ver a comunicação que Kardec trouxe. Ele evocava espíritos que desencarnavam há pouco tempo e vinha trazer a sua mensagem, como que eles passaram, como eles estavam. Então, a quarta obra da codificação, o céu e o inferno. Sabemos que nós temos 5, né? Começa pelo livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espírito, e quarto, o céu e o inferno, e por último a Gênesis, sem contar obras póstumas que foi lançado depois. E o que é o Espiritismo? Esse aí é um livro, um presentão para aquele que chega novo na casa espírita, o que é o Espiritismo. Melhor do que pegar qualquer um romance aí, de um médico que surgiu, e nós vamos, só porque foi o Espírito que escreveu, nós vamos abraçando. Olha que Kardec foi muito criterioso, né? Ele pesquisava, né, direitinho o conteúdo para ver realmente ele ser lançado, mas tudo bem, a gente respeita aí. Há pessoas que, no desespero perante a morte, gente, visitam diariamente, não só dia 2, chegam a deitar-se no túmulo desejando estar perto daquele familiar, né? Agora, nós somos contra? Não, respeitamos, a pessoa quer fazer isso, faz, nós sabemos que eles não estão lá, e de repente até está, que o pensamento atrai, né? Podemos orar até em casa mesmo, que aí eles estarão, né? Agora, eu estive vendo no livro que é o Espiritismo, lá no capítulo 53, no item 53 do capítulo 1, na página 53, diz o seguinte, olha, católicos, budistas, protestantes, muçulmanos, até nós espíritas, somos todos espiritualistas, mas nem todo espiritualista é espírita. Por quê? Porque nós acreditamos na existência e na sobrevivência do espírito. Todos acreditamos, por isso que nós somos espiritualistas. E por que nem espiritualista é espírita? Porque nem todos acreditam na reencarnação, né? Nos princípios fundamentais da doutrina. Então, quando dizemos perdi um ente querido, gente, nós estamos ali registrando sérios prejuízos emocionais naquele ser. Agora, se nós afirmarmos, em vez de perder, eu perdi alguém, partiu. Como eu disse no início, partiu como se alguém que partiu para uma viagem, né? Partiu, aí haverá apenas o imposto da saudade. Se temos saudades, é porque demonstra que nós tínhamos um sentimento sincero, o amor, né, que está ligando ali, né, entre os filhos de Deus, esteja onde estiver, porque o amor, ele não tem fronteiras, né? Ele tanto faz você estar aqui como em outro país, ou na pátria espiritual, que é a nossa real pátria, porque em todas as datas comemorativas, sempre nós devemos lembrar pelo pensamento, em qualquer época, né? Lembramos, não precisa exatamente ser no mês. Então, porque assim, como nós devemos ajudar as pessoas, os nossos familiares que já regressaram? Emitindo vibrações de carinho, é isso. Invocando em lembranças felizes e nunca infelizes, né? Enviando clichês mentais, otimistas, fazendo bem em sua memória. O que seria isso? Fazer o bem em sua memória. Ele não deixou coisas materiais? Fica aí para uso de quem? Se nós doarmos aqueles, estamos praticando a caridade material. Ele se sentirá feliz
ao perceber que algo que não lhe serve mais, outras pessoas carentes vão ser útil, né? É uma forma muito boa. Porque, na realidade, nós nos vinculamos bastante, os espíritos através do pensamento e vice-versa. Nós somos vinculados pelos pensamentos. Se nós pensamos neles, eles também pensam em nós. Se nós estamos bem, eles também ficarão bem, né? Então é isso. Além disso, vamos nos orar também. A oração é um fator indispensável. Chega como medicamentos, como gotas medicamentosas que envolvem todo o ser. Eu diria que eu tive experiência, assim, eu acho que eu já contei aqui, e não dá para contar tudo o que ocorreu, mas eu já passei, porque antes de acontecer com a gente, nós imaginamos que isso acontece com um vizinho, com um familiar, com um parente daqui, da lá. Nunca acontece com você. Quando acontece com a gente, aí cai a ficha. Aí você, puxa vida, é assim. Aí você percebe o quanto a doutrina adentrou em seu coração, quanto a fé raciocinada está incorporada em ti, o coração, em seu coração. Então, eu já presenciei alguém que partiu, uma pessoa de convivência de 25 anos, isso já faz mais de 15 anos, mas conviveu 25 anos, e em 5 minutos ela dá um tchau, né? E você tem que segurar a barra, porque os irmãos, os parentes não tinham o mesmo nível de conhecimento. Eles tinham conhecimentos diferentes dos meus, para entender que ali estava apenas um corpo, que ela tinha se desligado, ela estava em outro mundo já. Cumpriu a tarefa dela estava cumprida, faltava nós que ainda estávamos aqui. Mas mesmo assim não tinha como, eles desesperavam. E eu tive que auxiliá-lo naquele momento. Eu fui taxado como indiferente, porque não estava na mesma situação que eles. Aí ele é indiferente, olha como ele está. Não é? Aí depois que passou, aí sim, desmorona sim, porque você sente a falta. As energias ficam no ambiente. Precisa aquele momento de luta, é natural do ser humano, devemos respeitar tudo isso. E uma mensagem que veio depois de 2 anos, através da psicografia, uma bênção que Deus permite, a comunicação entre os dois mundos, e veio a mensagem. E uma coisa que marcou muito foi com relação à prece. Por que eu estou citando e não estou contando tudo, os detalhes? Porque o foco aqui, no caso que eu toquei, é a prece. Que chegou, ela dizia, as preces dos irmãos do Allan Kardec, lá onde ela frequentava comigo, de Suzano, chegou para mim como gotas homeopáticas que invadiram o meu ser, que me deixaram mais tranquila, fez com que eu despertasse daquele momento que todos passam por um momento de perturbação, né? Uns mais longos, outros mais leves, como acordar de um sono. Uns acordam como se fosse de um pesadelo, outros de um sono mais suave, outros mais pesado. Varia, é relativo isso. Varia de pessoa para pessoa. E isso ajudou ela a se readaptar naquele momento, não é? Muitos irmãos que se distanciam do conhecimento espiritual e aquilo que Jesus deixou, que ele foi exemplo, né, que a vida continua, que a morte não existe, e muitos deixam o corpo assim, e ficam um tempo sem saber que deixou, não é? Então é isso, a prece chega até eles como gotas de paz que vai diminuindo a dor e anima para o futuro reencontro que nos aguarda. Ali eles vão saber que um dia nós vamos nos reencontrar, né? E isso ocorre muito durante o sono. O sono físico acontece muito. Imagina nós nos reencontrarmos durante o sono físico com aquele irmão, com aquele parente, um amigo que partiu antes de nós, e nós estamos perturbados, nós estamos muito mal, sofrendo. Vai causar também um impacto naquele ser, não é? E às vezes não é nem permitido nos lembrarmos desses reencontros. Reencontro é bom e é permitido, muitas vezes. A pessoa, eu sonhei com alguém, eu tenho certeza que eu sonhei com meu irmão, com meu parente. Não, você sonhou mesmo, você esteve com ele lá. Não é? Muitos é permitido, outros não, porque você não está preparado. Então eles deixam adormecido, você vê flash, você vê algumas coisas assim. E podemos chorar? Claro, gente, podemos sim, mas saibamos chorar. Que seja um choro de saudade, né? E não de inconformação.
de desespero, né? De revolta. Isso não vai prejudicar esse intercâmbio, essa união de pensamento com aquele que foi, né? O choro de lamentação exagerada daqueles que ficam causa sofrimento para quem partiu, não resta dúvida. Porque eles estão num momento de readaptação, isso é verdade. E um meio que vai ajudar é as preces mesmo, emitida, como eu falei, vibrações, prática do bem, seu favor, tudo isso aí. Então nós precisamos estar buscando o equilíbrio emocional. E realmente, gente, não se pode medir a justiça de Deus pela justiça dos homens. Isso não podemos fazer, né? Porque Deus é absoluta perfeição. Ele sabe o que está fazendo, sim, nós é que não sabemos absolutamente quase nada. Porque Ele é o Criador de tudo, a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Essa foi a resposta dada pelos Espíritos a Allan Kardec na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E o homem é o Espírito encarnado. Nós somos Espíritos encarnados, criados simples e ignorantes, com o mesmo determinismo, assim, para desenvolver a perfeição relativa possível de ser alcançada. Todos nós vamos alcançar a perfeição. Isso nós sabemos, relativa ao Espírito, né? Desta forma, tem o homem aí de procurar compreender as leis que regem o universo. Nós somos regidos por leis físicas e leis morais, não é? As leis físicas nós sabemos que elas mudam aí, ó, conforme a evolução do homem, conforme vai passando, muda. Agora as leis morais, as leis de Deus, não, essas são imutáveis e eternas, essas não mudam mesmo. Vejamos, a morte prematura daquele ser que nós achamos que foi fora da época, porque, não é? É quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que vai. Benefício por quê? Vamos lá. Sendo assim, Ele está preservando das misérias da vida, ou das seduções que poderia arrastá-los, encaminhá-los, né, à perdição. Aquele que deixa a terra na flor da idade não é uma fatalidade, não existe fatalidade, né? Sabemos que tudo tem uma razão de ser, tudo. Pois Deus julga não lhe ser mais útil a permanência aqui no meio entre nós. Ele julga, né? E aí é por isso que ele regressa, cumpriu a sua tarefa. Porque cada um tem o seu tempo. Pode ir um de 2 anos, de 5, de 10, de 50, de 100 anos. Chegou o momento, volta para casa. E tem um motivo. Precisa ter, nós procuramos uma justificativa. Queremos justificar o porquê, né? Mas existe uma razão, que se não tivesse um motivo, como é que ele ia voltar para casa, né? Se eu quero viajar para um país, eu tenho um motivo, a razão que me leva a viajar para aquele país. Se eu vou voltar para o plano espiritual, não importa a época, a data, eu preciso ter um motivo. Viver na Terra sempre corre o risco, diz a espiritualidade, de criar os mesmos erros, de cair nos mesmos erros, nos mesmos enganos do passado. E é por isso que é sempre grande a possibilidade de novos débitos também. Deus acha por bem evitar para aquele ser, não é? Embora, gente, nós estamos todos assessorados por uma equipe espiritual, nós temos um guardião durante um período que nós temos, e ele acompanha até depois também do nosso desencarne, ele vai nos auxiliar naquele momento de passagem, né? Aquele, pois, que parte cedo, ele já cumpriu o que deveria ter cumprido nessa existência, segundo as leis sábias do Pai. Não tem mais, vai deixar para outra oportunidade, sim. Parte para o mundo espiritual, irá continuar o seu aprendizado, claro, para novas experiências existenciais, da segunda oportunidade. A oportunidade que todos nós teremos, que não é a primeira e não será a última que nós vamos estar aqui, né? Como espíritos viajores do universo que somos, a caminho da luz, todos nós então em busca do nosso crescimento. Estamos aí sujeitos às leis perfeitas e sábias, né, que estão aí ao nosso redor, e podemos receber para o nosso progresso espiritual. Tudo que existe diante das leis, tudo que acontece é para o nosso crescimento, né?
Se existe alguma coisa que interrompe, que bloqueia, é por nossa responsabilidade. Porque Deus só quer ver o bem. Nosso projeto reencarnatório não tem nada lá na pauta que eu vim para fazer coisas erradas, né? Para praticar o mal, para ser um corrupto, ou para ser um doente. Se eu sou um doente, porque eu causei, porque o espírito que adoece passa para o corpo físico, né? Agora, dependendo de ter longa ou curta existência, maiores ou menores desafios, maiores ou menores dores, sempre de acordo com as nossas necessidades e possibilidades de enfrentar e vencer, né? Não murmurar, não baixar a cabeça e desistir, de jeito nenhum, não é? De jeito nenhum, porque o objetivo de cada existência é sempre o progresso do espírito, que vai continuar sendo feito no mundo espiritual. Existem os mundos transitórios, que está lá no livro dos Espíritos, os mundos transitórios ou temporários, que lá onde é moradas, há muitas moradas na casa do Pai, não foi isso que está no capítulo 3 do Evangelho? Então, esses mundos são habitados por espíritos desencarnados, lá não tem espíritos encarnados, não é? Não tem. Lá não tem necessidade, em nenhum lugar deveria ter, nem nas colônias poderia ter, a necessidade de você usar carboidrato, proteínas, e estar querendo se alimentar como se estivesse na Terra. Já pararam para pensar nisso? Então, porque não temos mais órgãos físicos. Tem necessidade de usar o banheiro? Não tem. Aqueles que estão aprisionados, presos excessivamente na carne ainda, sentem as sensações. Mas é para ser trabalhado, não é para ficar a vida inteira, não é para ser alimentados essa ideia lá no mundo espiritual, de que eu tenho necessidade ainda. Não. Então lá nesses mundos nós vamos trabalhar, vamos estudar, é lá que nós vamos reencontrar, que estamos num estado de erraticidade. Isso é para todos que vai voltar a reencarnar, nós sabemos disso. Mas nós vamos encontrar com aqueles afins que nós amamos, aqueles que já partiram. Isso é um consolo profundo que a doutrina espírita traz para todos nós, né? Encarnar-se ou desencarnar-se é o mesmo fato que se repete várias vezes durante o desenvolvimento do espírito. Como eu disse, essas idas e voltas, nós estamos aprendendo, evoluindo, lá, aqui e lá, não é? No primeiro, que é o encarne, nós renascemos no mundo material. O segundo caso, que é o desencarne, nós nascemos no mundo espiritual, né? Ambos os mundos nós podemos nos encontrar com os nossos entes queridos. Encontramos lá e encontramos aqui, no palco da vida, no cenário e dentro da sala de aula chamada lá. Nós nos encontramos lá, aqui. Então, essas pessoas que nós convivemos, temos vínculos, e não é a primeira vez, principalmente aqueles que temos dificuldade de relacionamento. Aqueles que nós não reconciliarmos, necessariamente precisamos voltar. Não é que ninguém temos o livre-arbítrio, né? Mas precisamos para nos reconciliar, para fazer as pazes. Depois não precisa ficar reencarnando. Tem pessoas belíssimas na nossa convivência, que nós queríamos que fosse o nosso familiar e não é. E nós nos unimos e vivemos melhores do que aqueles que pararam no mesmo teto. Então, nessas idas e voltas, nós fazemos isso, né? Então, lamentar tanto quanto a partida de entes queridos jovens, se eles já não têm a necessidade de aqui permanecer mais tempo nessa existência. Então, quem somos nós para julgarmos a lei divina? Não é mesmo, gente? Que sabemos nós do que seja melhor para eles? Só Deus sabe o que é melhor. Então, sintamos saudade, esse sentimento doce que nos faz sempre presente na mente e nos corações de todos nós, de quem amamos, né? Do ser amado que partiu e que nos espera em outras regiões, claro, né? O correto seria continuar procurando fazer o melhor para continuarmos realmente conosco, né? Mas enquanto nós estamos com aqueles que ainda não partiram, então vamos amar um pouco mais, servir um pouco mais, auxiliar, aproveitar os mais e melhores possíveis experiências de viver na Terra.
Não esperar que partiu e depois a gente ficar aquela, puxa vida, saudade imensa, eu queria tanto que estivesse aqui. Nós tivemos a oportunidade e muitos já aproveitaram e fizeram o melhor de si, não é? Certos de que um dia estaremos libertos da dor da separação, porque então não haverá mais limitações físicas e espirituais entre os que se amam. Como eu disse, para quem ama, o amor não tem fronteira, não existe. Né? Bendita seja a doutrina espírita que nos esclarece, né, gente, nos consola, dizendo que aquele que ainda não consegue enxergar a vida após a morte do corpo físico, que não consegue ver Deus em si ao seu redor, que não consegue ver Deus no seu semelhante, que vê somente a vida orgânica e material, esse pode ver a morte como a separação eterna. Veja só o que falta, o conhecimento, né, que nós deveríamos ter com relação à vida espiritual, à vida do Espírito. E aí sofre com tudo isso. O importante é trabalhar o desapego excessivo das coisas materiais. O apego excessivo é que nos faz sofrer. E das pessoas também, né? Que não é nossa. Não somos, não é? Nós temos aquela mania de dizer, olha como o amor da terra ainda é pegajoso e egoísta, né, gente? Meu, minha, nada nosso, nada nos pertence. Né? Tudo é empréstimo, né? Que a separação apenas é material, que pelo sentimento, pelo pensamento nós estamos ligados aos habitantes do nosso mundo real, pelo pensamento, isso não é essa dúvida. Esse não pode entregar-se ao sofrimento da morte. Se o faz, demonstra em si próprio que sua fé em Deus e nas suas leis é frágil e superficial. Ainda não conseguimos aquela fé inabalável, né? Que muitos se desmoronam mesmo, sofrem bastante com isso, mesmo tendo conhecimento. Então, é que precisa amadurecimento e tempo, gente, entendimento a nível espiritual, isso é verdade. Nem todos estão amadurecidos, suficiente para entender. Quando nós assimilarmos realmente os ensinos da doutrina espírita, não mais iremos lamentar os que partiram jovens, né? Iremos resignar-se mais com as leis de Deus, isso mesmo, que quer o melhor para os seus filhos, com certeza. Não iremos mais pensar no que eles poderiam fazer na terra, visto que a nossa visão ainda é muito estreita com relação à vida espiritual, né? E geralmente é ditada pelos sucessos materiais, pensamos só estreitamente nas coisas materiais, infelizmente. Podemos entregá-los ao Pai, onde vieram. Aí tem aquela história daquele senhor viajante. Ele viajava muito, deixava a sua família. A família que ele tinha era sua esposa e 2 filhos, que para eles eram os tesouros, eram as joias que Deus teria oferecido para ele. Então ele viajava bastante, ficava dias, e aqueles jovens adolescentes saíam muito e sofreram um acidente fatal. E a mãe ficou desesperada, suportou toda aquela dor, aquele baque, segurou só, porque ela estava preocupada com o pai, que tinha problemas de saúde, para receber uma notícia daquela, ele ia também. Aí então ela teve que ser inspirada pela espiritualidade. E ele chegou. Mal perguntou pelos filhos, que era tudo que ele, sabe? E ele estava muito cansado, foi ao banheiro tomar banho. Falou, depois do banho você me conta, eu não estou vendo eles aqui. E a mãe, aquela esposa, preparou e falou, olha, meu querido companheiro, aconteceu o seguinte na sua ausência. Eu sei que você já viu falar dessa história, acho que é Richard Simonetti que contava. Durante a sua ausência, um senhor deixou umas joias muito preciosas para me guardar. Essas joias eram o tesouro dele, pertencia a ele. Passou alguns dias, ele voltou. Passou um tempo, ele voltou para pegá-las. Um dia ele deixou essas joias conosco, mas ele voltou para pegar. Falou, mas você devolveu? Sim, porque não me pertencia. Não, minha senhora, minha querida esposa, você fez muito bem. Devolver aquilo que não nos pertence, devolver as joias do Senhor que aqui deixou, você fez muito bem, não ficar com as coisas que não lhe pertencem. Pois é, meu Senhor, Deus, nosso Pai, levou os nossos filhos
as nossas joias, o Senhor, o dono delas, passou aqui e levou. Nossos filhos, desencarnou, morreu, né? Num acidente, ela contou. E aquilo foi a preparação, o meio que ela usou para aliviar aquele senhor, para que ele não tivesse um surto, né? Para que ele não sofresse tanto. E é assim que acontece. Portanto, pensemos nos jovens que partem, nos jovens e nas pessoas amadas, com amor, com saudade saudável, desejando a eles tudo o que necessitam para sentirem-se felizes onde estiveres, confiantes de que somos todos filhos de Deus e que nosso Pai não desampara nenhum dos seus filhos. Como o nosso tema vem assim de encontro à comemoração que houve dia 2, fica uma mensagem aqui para a nossa reflexão, resumindo tudo o que nós falamos aqui, pois que possamos lembrar-nos com carinho daqueles que amamos, mas que partiram antes de nós. Sintamos saudades, mas não tristeza, pois apesar da ausência fica o amor que permanece intacto. Esse não, fica intacto. Recordemos os momentos felizes, agradeçamos pela maravilhosa oportunidade de ter convivido com pessoas tão especiais. Acreditemos no reencontro. Acredito que todos nós aqui, de alguma forma, já partiu algum parente do nosso meio, não é? Pois para quem confia em Deus, a morte não é um adeus, mas um até breve, como a minha companheira fez comigo. Em 5 minutos, deu uma parada fulminante, ela deu um tchau, mas não deu nem para ouvir o seu tchau. Enquanto estivermos reencarnados, gente, que possamos fazer o melhor de nós para encerrarmos, para a conquista de quê? Dos valores do Espírito. Procurar o máximo ser feliz. O máximo ser feliz na Terra. E para ser feliz, basta o quê? A consciência tranquila, a fé no futuro e a posse do necessário. Se nós tivermos essas 3 coisas, já temos motivos para continuar ter momentos felizes, que a felicidade plena não tem na Terra, né? Então essa é a mensagem, que nós possamos aí trabalhar para mantermos a nossa consciência tranquila, a nossa fé no futuro e a posse do necessário, não desesperar por aquilo que ainda não temos nas mãos como empréstimo, né? Que Jesus ilumine e abençoe cada um de nós, que possamos ter um retorno muito bom aos nossos lares. Muita paz a todos, irmãos queridos.